noite a todos, sejam bem-vindos e estejamos com a paz do Mestre Jesus em nossos corações. E para quem vem toda terça, todo sábado, já decoraram esses recados, mas é sempre bom estar lembrando, né? Então, primeiro, o celular, a gente lembrar de desativar. Lembrando que a biblioteca está na fase final já de reforma lá, de melhoria. Então, em breve, esperamos que já estejam os livros organizados para a gente pegar empréstimo, ou livros novos, né? E só lembrando também que a partir do início de setembro, a evangelização infantil passou a ser toda terça-feira, nesse horário nosso, às 20 horas, né? E agora aquele convite, no dia 28 de setembro, domingo já próximo, né? A partir das 12 horas, estaremos deliciando aqui a famosa macarronada fraterna. Então, quem puder já reservar é bom, para que as cozinheiras tenham a noção de quanto preparar, né? Então, só falar com a Rosângela, com a Marta, com o pessoal da casa, e nos encontraremos dia 28, com certeza. E vamos à psicografia da noite. Intitula-se Abandono de Lar. Eu abandonei pai, mãe, filhos, irmãos. Abandonei tudo e segui o meu caminho incorreto, diga-se de passagem. Perdi a rota moral. Larguei a responsabilidade que me pesava nos ombros e ganhei vida fora. Sem encargos, sem preocupações. Liberdade com libertinagem, assim foi. Perdi-me, envolvi-me com pessoas mal intencionadas, porque, logicamente, eu já era mal intencionada perante o que fiz e atraí pessoas iguais a mim, irresponsáveis. Quando abandonamos nossos deveres, afastamo-nos da felicidade. Apenas flertamos com satisfações passageiras que julgamos interessantes, pois saciam nossos desejos momentâneos. Jamais pensei que era naquele lar, com aquelas pessoas, que seria feliz se tivesse lá permanecido e cumprido fielmente o que eu mesma escrevi para mim. Mensagem recebida no dia 29 de julho deste ano aqui na casa. E vamos então para a nossa prece de todo o coração. Acho que não pode. Vamos unir nossos corações num elo de fraternidade, de amor, no desejo de irmos alicerçando mais e mais a nossa fé, nosso conhecimento, nossa ligação profunda com o Mestre Jesus, com todos os seus ensinamentos, para que consigamos, nesta jornada reencarnatória, ir colocando em prática seus exemplos, seus preceitos e conseguirmos preparar-nos para o nosso futuro. Pedimos o amparo para todas as tarefas da noite, para a reunião mediúnica, para esta palestra de Evangelho, para os passes, para a evangelização infantil. Agradecemos profundamente ao Pai, que nos concede todas essas bênçãos, a Jesus, que é o nosso mestre de luz e amor, aos nossos mentores e a todos os ceareiros desta casa bendita. Estejam conosco, que assim seja, graças a Deus. E estaremos agora com o Leandro, com a palavra da noite, trazendo a lição do Evangelho. Obrigado.
Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que Jesus continue nos abraçando e que a gente possa abrir agora os nossos corações e os nossos ouvidos espirituais para a mensagem que a gente veio trazer aqui hoje, né? Eu queria começar, né, com uma breve reflexão, embora o texto todo seja uma grande reflexão. O Evangelho todo é sempre uma grande reflexão para a gente, né? Para a gente entender o que está fazendo aqui, aonde a gente quer chegar, né? E quais caminhos a gente precisa trilhar para isso. Às vezes, nem sempre o mais largo é que vai levar para os melhores lugares, o que não significa que a gente precisa escolher sempre os mais difíceis, não é? Na realidade, a dificuldade está muito vinculada ao nosso entendimento e às nossas obras, não é? Aquilo que a gente decide fazer da nossa vida e totalmente ligado às nossas escolhas, não é? Mas eu queria fazer uma breve reflexão antes de entrar no tema aqui. Os nossos irmãos evangélicos costumeiramente são chamados de crentes, não é? Eles são chamados de crente porque acreditam em Deus, não é? Dessa maneira, partindo desse pressuposto, o católico é crente, o espírita é crente também. E pasmem, não é? Se houvesse diabo ou capeta, eles são crentes também, não é? Os nossos irmãos infelizes, inferiores, que estão arraigados no mal e que muitas vezes são chamados, não é, de demônios, eles creem em Deus também, eles sabem que Deus existe, eles são crentes também, não é? O que a gente pode tirar dessa reflexão, não é? Será que crer em Deus basta? Se até o diabo, se houvesse a personificação, também crê? Ele crê que Deus existe, mas ele crê na bondade, na justiça de Deus? Ele crê nas leis de Deus? Ele crê na vontade do Pai para a gente? Ou ele quer fazer tudo o contrário, né? Eu creio que o texto de hoje fala um pouco sobre isso. Eu não gosto muito de ficar lendo e acho que às vezes fica um pouquinho chato, mas eu pensei um monte de vezes se devia ler ou não o texto e eu achei que era melhor ler, tá? É um texto que está no livro do irmão X, né? Que na realidade foi Humberto de Campos, e o livro chama Pontos e Contos. E a história é a história número 10 desse livro. E essa história se chama O Discípulo de Perto. Se tem o discípulo de perto é porque tem o discípulo de longe, né? Se tem o crente que acredita só em Deus, tem também o crente que acredita em suas obras, em suas leis, né? Então, isso já é um aperitivo do que a gente vai ver aqui. Para não ficar chato, a gente vai lendo e vai comentando, tá? Mas eu vou ler o texto. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Então, assim, ele soube uma fofoca, ó, Jesus está aí perto, não é? Fazendo enunciação das boas novas. Ele correu para saber do que se tratava. Então é mais ou menos a gente, quando ouve falar a primeira vez de Jesus ou do Evangelho de Jesus, né? Suscita uma curiosidade. A gente vai lá correndo, querendo saber, né? Alguns para atacar, uns para falar bem, outros para falar mal, uns para aprender, outros só para fofocar mesmo sobre o que viu,
não é? Saber se ele era isso mesmo. Quantas vezes Jesus não foi testado? Mas vamos ver qual que era a ideia de Efraim? Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia, chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento para redimir o povo de Deus. Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e vantagens e despojos de subido valor, não é? Então, o pessoal estava oprimido, estava sofrido, nada muito diferente do que a gente vive hoje, não é? E Jesus fazendo milagre, não é? Fazendo as coisas boas e trazendo boas palavras, não é? Então, o que o povo pensava? Certamente, ele vai dividir alguns cargos aí, não é? Ele vai dar alguns cargos. Quem sabe eu pego algum cargo desse daí? Ele é poderoso, não é? Está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo curas, fazendo milagres, não é? Então, qual o primeiro sentimento, né? Se eu me aproximar dele, o que eu posso ganhar? Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença, ser-lhe-ia discípulo chegado do coração. Então assim, deixa eu ficar perto dele que vai sobrar uma casquinha para mim, né? O vereador perto da gente quando se elege, fica prometendo cargo, prometendo salário, principalmente antes, né? Porque quer que você vota nele, né? Então o pessoal falou, opa, peraí, deixa eu ficar por perto para ver se eu me torno um discípulo chegado do coração de Jesus. Esquecendo-se que Jesus é um espírito superior, elevado e que lê a nossa alma, não é? É bem diferente de um político, né? Bem diferente. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia, né? Então, claro, Efraim foi buscar Jesus e ele o recebeu com a bondade que lhe era característica. Aliás, todo o espírito evoluído, todo o espírito bondoso, todo o espírito iluminado, né? As atitudes dele não dependem das nossas. Efraim não estava com a melhor das intenções, né? Mas Jesus foi bondoso com ele. Porque a atitude de Jesus não depende da intenção de Efraim. A atitude de Jesus depende do amor que ele tem no peito dele. Então ele foi amoroso, embora já estivesse preocupado, porque ele sabia o que estava levando Efraim a procurá-lo, não é? O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de imanifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam, não é? Então Jesus chegou a Jerusalém, não é? Vitorioso, mas com bastante angústia, e a tristeza transbordava-lhe. Por quê? Porque ele sabia, não é, que a imolação na cruz estava próxima. Tudo bem que ele era um espírito evoluído, mas ele estava encarnado, né? Você sabia que vai ser colocado numa cruz, pregado numa cruz, depois vão enfiar uma lança no seu peito? Ó, gente, mesmo sendo evoluído, né? Já pensou você sabendo disso? Não é? Então, sereno e afável, pediu a Efraim que lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo em idealismo, aceita-me por discípulo,
quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Ou seja, ele pediu para ser discípulo e ainda queria um dos melhores lugares, não é? Se Jesus já estava perto de Jerusalém e da morte de cruz, ele já estava com quase 3 anos de discipulado, não é? Então Efraim estava pegando o bonde andando e estava pedindo para Jesus para sentar na janelinha. Eu quero ser seu discípulo e quero sentar na janelinha, não é? Pois é. Venho disputar-te o afeto e companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Mas será que ele estava falando do fundo do coração? Por isso que Jesus sorriu e falou calmo: tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? Então ele estava interessado no poder humano e queria saber o que fazer para ganhar essa glória. Ele estava interessado na glória, né? E a gente sabe que quando a gente está interessado na glória terrena, quando a gente chega lá no plano espiritual, né? Normalmente a gente já não tem muito o que ganhar, porque a gente fez questão de ganhar as coisas da terra, né? Então quando a gente faz as coisas aqui na terra pensando em ganhar, aplausos, não é? Tapinha nas costas, cargos, vantagens, não é? Reconhecimento aqui na terra, quando a gente chega do lado de lá, não é? A gente precisa semear coisas lá, porque se a gente colher aqui, lá não vai ter o que colher, não é? Por isso que a caridade, ela precisa ser em silêncio, não é? A gente não precisa sair por aí falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não precisa. Essas coisas é um particular nosso com Deus. Significa elevação da nossa alma, uma conversa, uma ligação com Deus. Não precisa da gente estar falando, né? E aí ele falou: o que fazer para conquistar semelhante glória? E o divino amigo que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência esclareceu pausadamente: o aprendiz de longe pode crer e descrer. Não tem muita consistência. Pode crer, pode descrer, não é? Abordando a verdade e esquecendo-a. Quando é conveniente eu falo de Jesus. Quando não é, eu faço de conta que ele não está vendo. Não é? Abordando e esquecendo. Quando vai me trazer lucro, eu falo de Jesus. Quando não vai, eu falo que eu não sei quem é ele. E ele já falou que se me negar, eu vou negar você frente ao Pai. Não é? Abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade. Empenhará a própria vida na execução da divina vontade. É difícil falar isso, não é? Eu também não faço. Mas quem de nós está empenhando a própria vida, não é, na execução da divina vontade? Permanecendo dia e noite no monte da decisão. Então ele está mostrando para Efraim o que é ser um discípulo de perto do coração de Jesus e um discípulo de longe. Está falando, você quer ser de perto? O de perto é isso, o de longe é isso. E Jesus continua: o seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. Vigiai
e orai. Presta atenção onde está pisando. Será que eu estou pisando no pé do meu irmão? Será que para alcançar o que eu quero eu estou pisando em algum princípio? Em alguma lei de Deus? Será que eu estou pisando em espinho? Será que eu estou pisando em brasa? Será que eu estou pisando em areia movediça? Será que eu estou pisando em terra firme? Será que a gente está edificando nossa vida, nossa casa em terra firme? E Jesus continua: o de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-se com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Então, Efraim achava que se ele fosse discípulo de perto de Jesus, ele ia ter o quê? Privilégios. O que mais nós e muitos dos nossos irmãos procuram, não é? Quando quer um cargo, quando quer um discipulado? Privilégios. Não é? Não vamos falar de política de novo, senão a gente, vai dar problema. Mas procura o quê? Privilégios. Quantos, dos nossos irmãos políticos estão lá de verdade querendo o melhor para a gente? Educação, emprego, segurança, matar a fome da gente, saúde, de verdade. A maioria deles, quando pode, rouba o dinheiro da saúde, dinheiro de creche, de merenda. Um absurdo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Só estamos falando que muitas vezes a gente está mais preocupado com os privilégios. E Jesus está dizendo o quê? Que o discípulo de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Quando a gente chega numa igreja ou num centro espírita, assim que a gente chega e vai tomando conhecimento do Evangelho, normalmente a gente tem uma melhora de início. O que faz com que muita gente, depois que dá uma melhoradinha, sebo nas canelas, Só que se a gente persistir e realmente quiser ser bom, realmente quiser fazer a diferença, realmente quiser trabalhar, a vida começa a parecer que piora, porque aumentam os desafios. Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. A partir do momento que a gente abraça as coisas de Deus, as leis divinas, é óbvio que quem está contra isso vai se levantar contra nós. E não precisa ir longe. É só chegar em casa, alguém fala uma besteira para você, você responde, a pessoa fala, você não está indo no centro espírita, não está adiantando nada, não é? É a primeira coisa que você ouve, Então começa a se levantar já dentro de casa mesmo, os problemas, e as angústias, e o sacrifício de ser cristão. Jesus não prometeu que se a gente abraçasse a causa ia ser tudo maravilha, muito pelo contrário, ele falou que a gente teria aflições. A única coisa que ele garantiu é para a gente aguentar firme, porque se ele venceu, a gente vai vencer também. Se ele fez, a gente pode fazer também. Eu acredito piamente nisso. É o irmão mais velho nosso, é o nosso mestre, é o nosso modelo. Ele já veio e fez, e veio contar para a gente e mostrar para a gente que é possível. Jesus veio dar exemplo de amor, de caridade, de cura, de perdão. E todos nós podemos. E se a gente fizer uma análise bem legal na nossa cabeça, quem que impede a gente de ser mais caridoso do que a gente já é? Mais doce do que a gente já é? Mais digno, mais honesto, mais justo? Quem que impede? A gente pode tomar a porrada na cabeça, Porque às vezes querendo ser bom, tem gente querendo abusar da gente, Mas impedir não.
E foi o que a gente falou no começo aqui. O nosso comportamento não depende do comportamento do outro. Entendeu? Cada um dá o que tem. Ele dá o que tem e vai responder pelo que dá. Nós temos que dar o que a gente tem e vamos responder pelo que a gente tem. Então, enquanto o discípulo de longe está atrás de honrarias e prazeres, o de perto vai ter angústias, um serviço sacrificante e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto amar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Paciência para a gente compreender e para a gente ajudar. O de longe alegará dificuldades para se concentrar na oração, experimentando sono e fadiga, não é? Muitas vezes a gente assiste televisão, até não está aguentando mais, né? Aí desliga o controle remoto e dorme. E a oração fica para outro dia. A oração fica depois. Então a gente alega o quê? Sono e fadiga, né? O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. Gente, até aqui já deu para perceber que ser o discípulo de perto não é o mais fácil, né? Já deu para perceber. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada, o quanto desejar, não é? O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. Um quer juntar, o outro quer dividir, quer doar. O de longe somente encontra a alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. Quantas vezes a gente está em aflições, em problemas, e a gente amaldiçoa, né, esses problemas e essas aflições. Mal sabendo nós que são lições que o Pai preparou para a gente, baseado nas coisas que nós plantamos, né? E dando um bom desconto, porque senão a gente não aguentava, né? Mas a gente amaldiçoa os sofrimentos. Eu estou falando que a gente tem que ficar pedindo, né? Para Deus aumentar a carga. A gente não aguenta. De vez em quando a gente pode sim pedir para Ele aliviar, aumentar nossas forças, mas não precisa amaldiçoar o sofrimento. O sofrimento é um professor para a gente. A prova, a expiação é para melhorar a gente exatamente naquilo que a gente precisa melhorar, né? O de longe padecerá muitos milindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço no bem, quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O que é isso? Sem fazer alarde do que faz. A gente não precisa sair por aí falando, eu sou legal, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou no centro, né? Eu dou palestra. Não precisa sair por aí falando, alardeando, não é? O humilde, ele faz ali nos bastidores, ele não precisa. Você viu que esse texto aqui é do irmão X, que eu falei? Irmão X foi Humberto de Campos. Mas quando ele começou a psicografar, ele não quis dar o nome famoso que ele teve na terra. Isso é humildade. O espírito evoluído não tem interesse nenhum em falar, eu sou doutor fulano de tal. Não tem. Quanto mais evoluído, menos ele precisa disso.
Menos. Quando o cara chega para você assim e fala, seu Felipe não, eu sou doutor Felipe. Aí você já vê que, né, o título para ele é mais importante que ele mesmo, né? Aí você vê que infelizmente esse irmãozinho ele está bem menos acordado que a gente. E a gente tem que ter compaixão, não é? Entender e aceitar, mas não se enervar com isso, não é? Cada um dá o que tem. O de longe odiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio, em obediente aos celestes desígnios, a qualquer momento. Amados, existe uma passagem no Evangelho que diz: qual o pai da terra que o filho pedindo um pão, ele lhe dará uma pedra? E qual pai, mãe na terra, o filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se o pai e a mãe da terra, que são imperfeitos, não faria isso com a gente, imagina Deus. Então por que a gente não confia nos desígnios de Deus? A gente tem que confiar em muito, ter muita fé, porque a gente não vai ter medo de nada, desconfiança de nada, motivo para se revoltar com nada. O melhor que a gente precisa no momento está nas nossas mãos. O melhor lugar, a melhor família, o melhor corpo, a melhor saúde, a melhor cama que a gente conquistou, o melhor quarto, a melhor água. 1/4 da população do planeta não tem água potável. Só por isso aí a gente já tem que agradecer todo santo dia, não é? Jó falava assim, tem até uma música bonita, né, evangélica, né, da história de Jó, que a mulher de Jó manda ele amaldiçoar Deus, né? Porque você não amaldiçoa esse Deus e morre, porque ele tinha tudo e o diabo foi tirando tudo dele, né? Aí ele fala para a mulher assim, mas onde está a tua fé? Que o bom de Deus você soube aceitar e o mal você não consegue aceitar. Então a gente só vai amar nosso Pai se ele falar amém para tudo para nós. Quantos não que nossos pais disseram que ajudaram a construir a pessoa que nós somos hoje, que livrou a gente do mal, das drogas, até da morte ou da cadeia, de perder o réu primário. Né? Assim é Deus, quando está dizendo não para a gente. Mas a gente precisa acreditar nos desígnios dele. Ele criou a gente, ele é só amor, justiça e inteligência, e ele sabe o melhor para a gente. Gente, o quanto a gente está distante da evolução de Jesus. Quando falaram para Jesus, meu bom, Jesus falou, está me chamando de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Ó, Jesus falou que ele não é bom, bom é Deus. E nós que estamos bem atrás de Jesus, bem abaixo, né? Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou. Depois de toda essa explicação, né? Aí ele falou para Efraim, aceitarás mesmo assim? Aí o candidato, algo confundido, tipo, refletiu e exclamou. Deu uma pensada, deixa eu pensar bem na resposta que eu vou dar, né? Senhor, os teus ensinos me deslumbram, são lindos, são maravilhosos, fiquei deslumbrado com os seus ensinos. Eu vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. O que vocês acham que aconteceu? Vou até tomar uma água. É o último agora. Vou tomar uma água. Vou deixar o suspense aí. Entenderam a pergunta ou não? Senhor, os seus ensinos me deslumbram. Eu vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto. Dentro de 1 hora. A fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. O que vocês acham que aconteceu?
Esse é o que queria ser de perto, mas Jesus mostrou para ele o que era ser de perto e o que era ser de longe. E aí falou: você quer mesmo assim? Aí ele falou: me dá 1 horinha que eu já volto. O que você acha que aconteceu? Jesus aceitou-lhe o amplexo, efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo. Mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Não, só não voltou, né? Só não voltou. E, na realidade, ele não queria de verdade, né? E fica a pergunta para a gente, né? A gente quer de verdade? A gente aceita o convite? É isso. Obrigado, irmãos. Boa noite, viu? Com o tema dessa palestra de hoje, eu colocaria o seguinte: todos que ouviram esta palestra aqui ou pela internet, se quiserem ter um grande exemplo do discípulo de perto, leia o livro do grande Leon Denis, contemporâneo e continuador de Kardec, intitulado Joana d'Arc Médio. Vamos entender o que é realmente ser discípulo de perto. É uma grandiosidade. Uma menina de 17, 18 anos, criada no sítio, analfabeta, que salvou a França, que estava capitulando numa guerra que não tinha mais como vencer. Leiam, vamos entender o que é ser um discípulo de perto. Sugestão apenas, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre... Espera um pouquinho, Chico. Esse momento aqui é muito importante. É um momento de agradecer de coração por estarmos aqui, por ter tanta oportunidade, e um momento que nós chamamos de vibração, que é este momento, porque a espiritualidade, a equipe espiritual, os trabalhadores, eles se interessam mais na nossa fé, na nossa vibração de amor para com alguém, por alguma coisa, do que propriamente na gratidão. Eles não estão atrás de gratidão. Então, nesse momento, o que acontece? A equipe espiritual recolhe as vibrações das preces, as doações de todos os presentes e leva em socorro a um enfermo onde houver necessidade. O senhor Araújo chegava a citar imensidão de fluido, que nem se fosse um algodão doce, bem... Eles levavam, por exemplo, no Hospital do Fogo Selvagem, aquele pavilhão cheio de doentes, como se tivesse queimado mesmo, num sofrimento atroz. E eles iam aplicando aqueles fluidos doados pelos encarnados. Dali a alguns minutos, aqueles doentes estavam todos calmos, dormindo. Então, este momento é um momento sublime de vibração. Então, agora vamos para a vibração. Agradecemos profundamente de todo o nosso coração ao Pai Criador, que nos proporciona a vida, a saúde, todos os recursos abençoados para estarmos caminhando nesta reencarnação em busca da luz. Gratidão ao Mestre que nos trouxe o caminho, os ensinos de amor para chegarmos à suprema felicidade. E pedimos agora ao Mestre, aos benfeitores desta casa, que levem hoje nossas vibrações de amor, nossos bons fluidos, mentalizemos os irmãos nossos envolvidos nos caminhos da droga, nossos jovens, adolescentes e de todas as idades, que se perdem nos caminhos do vício, que se perdem nos crimes, que se perdem dos familiares, que perdem a sua reencarnação. Abençoai-os a todos, Jesus, benfeitores, falanges do Senhor, onde estiverem esses irmãos sofridos, que recebam um alento, uma luz, uma oportunidade de se reencontrarem no caminho devido, planejado para esta vida. Abençoai-os a todos.
Também pedimos por nós mesmos, pela nossa saúde, nossa paz, nossos caminhos, e que retornemos na vossa paz para os nossos lares, para o nosso repouso. Que assim seja, com a graça de Deus.